Vamos fazer o nosso recheio de brigadeiro de caramelo salgado, gente. Esse brigadeiro pode ser caramelo salgado ou pode ser só um brigadeiro de caramelo. O sabor lembra muito o sabor do doce de leite. E você escuta aí caramelo, o recheio fica doce demais, mas não, o sabor fica bem equilibrado, tá certo? Então vamos lá para o passo a passo, tá? Nós vamos precisar, para fazer o caramelo, de açúcar, pode ser açúcar refinado ou açúcar cristal, água e um pouquinho de manteiga. Todas as quantidades estarão na apostila e na descrição dessa aula. Eu vou adicionar aqui na minha panela o açúcar, a água e a manteiga. Vou misturar. E agora vamos levar ao fogo até ficar na cor de caramelo, aquela cor âmbar, né? A cor mesmo do caramelo. Aqui vamos deixar derretendo, não precisa ficar mexendo, deixa aqui paradinho, tá? E quando começar a ferver e mudar a tonalidade, eu volto aqui para mostrar para vocês. O primeiro passo da nossa receita é fazer o caramelo. E aí depois eu vou lhe explicar todo o passo a passo de como vai ser feito todo esse recheio. Aqui, ó, já começou a ferver, a manteiga já derreteu. Não precisa ficar mexendo, tá? No máximo, se for necessário, você dá uma mexidinha assim, ó, com a panela, só dá uma movimentada. E não precisa ficar com a espátula, porque esse açúcar pode cristalizar, tá? Então, deixa aqui e daqui a pouco a gente mostra mais imagens. Aqui, ó, o açúcar já começou a pegar um pouco de coloração, mas ainda não está no tom caramelo. Ainda vai ficar aqui mais uns minutinhos, mas a gente precisa ter bastante cuidado quando tá fazendo caramelo. Tem que ficar aqui de olho, tá? Porque do ponto certo para queimar é muito rápido, porque quando o caramelo atinge a temperatura certa, né, a cor certa, o ponto certo, após isso, ele queima com muita facilidade. Então, tem que ficar aqui, ó, de olho na panela. Ó, agora já estamos na coloração perfeita, ó, na cor exata de caramelo, gente. Aqui, se eu deixo mais 1 minutinho, 2 minutinhos, esse caramelo já queima e aí fica com aquele sabor residual amargo. Então, quando chegar nessa coloração aqui, que vocês estão vendo, ó, a cor mesmo de caramelo, aí já pode tirar da panela, tá? Vou retirar o caramelo da panela. Eu coloquei aqui num suporte, ó, de panela para não queimar minha bancada. E agora eu vou adicionar metade desse creme de leite, tá? Gente, tenham muito cuidado nesse momento porque vai começar meio que ferver. Então, cuidado para não se queimar, tá? Coloco aqui, ó, uma parte e vou misturar. E olha só como ele vai ficando, ó. Vamos misturar bem, para esse caramelo se dissolver também, tá? Junto com o creme de leite. E olha só como fica. Aqui, ó, tem um pouquinho de caramelo, mas quando a gente for fazer o brigadeiro, ele vai se dissolver completamente, tá? Então, ó, misturei aqui. Vou adicionar o restante do creme de leite. O leite condensado. E agora, se for um brigadeiro só de caramelo, isso aqui já é o suficiente. Mas como nós vamos fazer um brigadeiro de caramelo salgado, aqui eu vou adicionar flor de sal, tá? Se você não tiver flor de sal, não tem problema, pode ser açúcar refinado mesmo, que dá super certo. Mas eu prefiro a flor de sal, ó. Eu uso dessa marca aqui, tá? Mas como eu te falei, pode ser açúcar refinado mesmo.
A quantidade exata vai estar na apostila e na descrição dessa aula. Agora vamos misturar todos os ingredientes. E agora vamos levar ao fogo. Fogo alto, mexendo sem parar, até atingir o ponto de cair em blocos, como eu já mostrei para vocês. Agora eu vou ficar aqui mexendo, e quando chegar no ponto, a gente volta aqui com o vídeo. E agora já chegamos no ponto perfeito de recheio, ó. Quando cai em blocos, forma a ondinha aqui embaixo, como eu já expliquei para vocês. E as ondinhas, ó, fica aqui sem se mover. É exatamente o mesmo ponto que nós usamos para os outros recheios. Mas uma coisa eu preciso te explicar sobre esse recheio. Ele demora um pouco mais para dar o ponto, por causa do caramelo, tá? Então, você vai notar que você vai ficar mexendo um tempo um pouco maior, mas dá o ponto perfeitamente. Você vai ficar na panela uns 10 minutinhos a mais que um recheio tradicional. Esse caramelo demora um pouquinho mais, mas fica incrível, maravilhoso. E agora eu vou colocar aqui, ó, já no nosso recipiente. Agora, ó, como eu fiz em todos os outros recheios, vamos colocar um saquinho aqui em contato com o recheio, para não criar uma película, e assim ele vai ficar esfriando, tá? E agora, aqui do outro lado, eu já tenho um recheio que eu fiz ontem, e eu vou te mostrar o ponto desse recheio. Olha só que recheio maravilhoso. Olha que lindo! E é um recheio, como eu já expliquei para vocês, que ele fica super cremoso, porém fica firme, não cai da espátula, no ponto perfeito, cremoso na medida certa e no ponto correto. E agora finalizamos essa aula de brigadeiro de caramelo salgado. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima aula.